Bom, o alimento quando sai do duodeno, ele já está quase que totalmente metabolizado, transformado em unidades moleculares. E essas moléculas então vão ser absorvidas pelas alças do jejum no ilho, que formam então um enovelado que fica nessa região central do chamado andar inferior da cavidade abdominal. No final do jejum no ilho, começa então o intestino grosso. O intestino grosso começa na parte inferior direita da cavidade abdominal, através dessa dilatação que é chamado de seco. Depois nós temos o cólon ascendente, que vai até a extremidade superior direita. Dali ele cruza de um lado para o outro, é o chamado cólon transverso. Depois na extremidade superior esquerda o cólon transverso desce, é o chamado cólon descendente. Na extremidade inferior direita, o cólon descendente faz umas ondulações, é o chamado sigmoide, e depois ele se projeta para a parte central, posterior da cavidade pélvica, onde aparece então o reto, que é a parte final do intestino grosso, que se abre para o meio externo através de um canal chamado de ânus ou canal anal. O intestino grosso, enquanto que o intestino delgado ele apresenta tubulações alongadas, finas e lisas, o intestino grosso já tem uma conformação diferente. A sua superfície é mais dilatada, mais volumosa e mais irregular, apresentando essas dilatações em sequências. Essas dilatações são chamadas de austros. E entre os austros ficam linhas lisas, finas, que são chamadas de tênias. Então você tem os austros e as tênias. Aqui no intestino grosso você vai ter apenas uma pequena absorção de água, de líquidos que possam ter restado da digestão, e os resíduos que não são aproveitados pela absorção sanguínea, eles são acumulados aqui na parte final, que é o sigmoide, onde se formam os chamados bolos fecais, as fezes. Ao se acumular aqui nessa região, eles estimulam o reto, que então se contrai e elimina então esses dejetos para o meio externo através do canal anal, através do ânus. Na região do seco, que é a primeira porção do intestino grosso, nós encontramos uma pequena projeção chamada de apêndice secal ou apêndice vermiforme, que é como se fosse um resquício atrofiado do intestino grosso. E ele apresenta uma pequena cavidade no seu interior. Ele não tem função importante na digestão, mas existem acometimentos patológicos que podem acontecer. Quando você tem partículas fecais ou partículas alimentares que caem acidentalmente dentro da cavidade do apêndice, isso vai gerar um processo inflamatório e uma infecção que pode levar a uma infecção da cavidade abdominal. É o que nós conhecemos como apendicite. E nesses casos, então, ele tem que ser retirado cirurgicamente para que essa infecção não se espalhe, não se dissemine dentro da cavidade abdominal. Então essa é a composição principal e é o trajeto geral da função digestória no tubo digestório. Nós temos ainda as glândulas anexas. As glândulas anexas do sistema digestório, como eu falei, são glândulas que ficam localizadas fora do sistema digestório, do tubo digestório, mas que têm canais que se abrem para suas cavidades. Elas produzem os sucos digestivos, que são sucos enzimáticos que fazem a metabolização química dos alimentos. As primeiras são as glândulas salivares, que ficam ao redor da cavidade oral. São 3
pares de glândulas salivares. Nós temos as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. As parótidas ficam aqui na região pré-auricular, abaixo da pele, à frente um pouco das orelhas, dos pavilhões auditivos. As sublinguais ficam abaixo da língua e as submandibulares ficam aqui por trás e por baixo dos dois ramos da mandíbula. São aos pares, quer dizer, uma de cada lado, então são 6 glândulas ao todo, e os seus canais excretores se abrem para dentro da cavidade oral, para dentro da boca. As parótidas têm pequenos ductos que se abrem nas arcadas dentárias superiores. As sublinguais têm vários ductos microscópicos que se abrem abaixo da língua, na região sublingual. E as submandibulares têm ductos alongados que vão também até a região sublingual, também se abrir nessa região. Ao nível da cavidade abdominal, nós temos também o pâncreas. O pâncreas é uma glândula alongada, que tem uma superfície mais ou menos irregular. Ele fica alojado na curvatura do duodeno, acompanhando também a curvatura esquerda, a curvatura maior do estômago. Ele é dividido em 3 partes: a cabeça do pâncreas, que fica como se fosse alojada aqui no duodeno, o corpo do pâncreas e a cauda, que é essa porção mais afinada, que se projeta mais à esquerda. A cabeça ela fica encaixada exatamente na segunda porção do duodeno, que é a chamada porção descendente do duodeno, que é onde se abrem também os ductos pancreáticos. Os ácidos pancreáticos são as unidades do pâncreas que produzem o suco pancreático. E esses ácidos se abrem para pequenos ductos, pequenos canais, que vão se unindo, vão se fundindo para formar 2 canais principais. O ducto pancreático principal, que se abre na papila duodenal inferior, e o ducto pancreático acessório menor, que se abre na papila duodenal superior. E finalmente nós temos o fígado. O fígado é um órgão volumoso, que fica localizado também dentro da cavidade abdominal. Ele está relacionado com várias funções importantes no corpo humano, mas uma delas é a produção da bile, que é o principal elemento de digestão das gorduras. Ele apresenta 2 lobos, um lobo direito maior, um lobo esquerdo menor. Ele fica logo abaixo do diafragma, do lado direito do diafragma, da chamada cúpula diafragmática direita. E abaixo dele nós encontramos essa estrutura que é a vesícula biliar. A bile que é produzida pelo fígado, inicialmente ela é armazenada na vesícula biliar. E aí ela sofre um processo de maturação e de concentração. Depois ela sai através do ducto chamado da vesícula biliar, chamado de ducto cístico. E esse ducto cístico então se une com o ducto pancreático comum. E aí forma o ducto colédoco. E esse ducto colédoco é que vai até a segunda porção do duodeno
para, junto com o ducto pancreático principal, se abrir na papila duodenal inferior. Na parte inferior do fígado, nós encontramos então alojada essa estrutura em forma de saco, que é a vesícula biliar, que faz então o armazenamento da bile no seu interior. Quando o alimento então chega à segunda porção do duodeno, tanto estimula o pâncreas a secreção do suco pancreático, como também estimula a bile que é produzida no fígado. Ela é produzida nos dois lobos, no lobo direito e no lobo esquerdo, e sai por dois canalículos, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Esses dois canalículos depois se unem e formam um ducto único, chamado ducto hepático comum. E esse ducto hepático comum, então, ele se funde com o ducto cístico, que é o ducto da vesícula biliar, formando então um terceiro ducto chamado de ducto colédoco. E esse ducto então é que vai levar a bile em direção à segunda porção do duodeno e eliminar a bile no seu interior para fazer a emulsificação das gorduras. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para mostrar sobre sistema digestório.